Bom dia a todos. Gostaria de convidá-los a tomar assento nas cadeiras disponíveis para darmos início ao nosso trabalho nessa manhã aqui na Comissão de Agricultura. Um prazer recebê-los a todos aqui. Eu sou o deputado Evair de Mello, sou do PV do Espírito Santo. Sou membro titular aqui dessa comissão. Uma alegria recebê-los a todos, gente do Brasil todo, das academias, das universidades, dos conselhos. Tá, depois eu vou juntar todo mundo aqui. Uma alegria recebê-los aqui. Quero me colocar à disposição de vocês para que possamos fazer uma manhã de debate com bastante conteúdo, de forma que possamos dar transparência nesse projeto de lei 1016 de 2015. Vou pedir a compreensão de todos que, ora nas apresentações, nós vamos dar uma apertadinha no tempo para que todos possam ter oportunidade de fazer exposição dos seus motivos. Uma coisa que eu aprendi aqui na Câmara, eu sou deputado de primeiro mandato, nunca tinha exercido mandato. Aqui fala-se com 1 minuto, com 3 minutos, com 5 minutos, não tem muito mais além do que isso. Então, tem que ser objetivo, não precisa de contar a história. Vamos dar o recado, dar o objetivo e, de certa forma, todo mundo vai ter a oportunidade de fazer a sua apresentação. Então, declaro aberta a reunião da audiência pública da Comissão de Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, convocado para discussão do projeto de lei número 1016 de 2015, que define as atribuições do profissional de zootecnia. Essa audiência pública foi proposta pelo deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Confirmaram presença os seguintes convidados que eu convido para ter assento comigo aqui na mesa: o Benedito Fortes de Arruda, o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, já está aqui à minha direita. Célia Regina Orlandelli Carrer, presidente da Associação Brasileira de Zootecnista, a BZ, professora, doutora da Universidade de São Paulo, USP. Alegria. Botar a mulher na mesa, isso ajuda muito. Doutor Emílio Elias Filho, vou saltar aqui porque o outro nome complicou aqui. Representante da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, CONFAEAB, certo? CONFAEAB. E doutor Eliseu Augusto de Brito, da Federação Nacional de Engenheiros de Pesca do Brasil. Alegria recebê-los aqui, estão comigo na mesa. Convido a tomar assento na mesa, que estão comigo aqui, e os demais senhores. O senhor Irã Borges, presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Cadê o doutor Irã? Da nossa UFMG, seja bem-vindo. Júlio Otávio Jardins Bacélio, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Doutor Júlio. Obrigado. Está à minha direita e à esquerda de vocês. Doutor Walter Mota Ferreira, professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Walter, seja bem-vindo. Doutor José Geraldo Vasconcelos, representante do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Cadê o doutor Zé Geraldo? Obrigado, Zé Geraldo. Cássio José da Silva, professor doutor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília e diretor estadual da Associação Brasileira de Zootecnista. Doutor Cássio. Também novo, hein, doutor? Abaixou a média da turma aí agora. Gostei de ver. Josélio Andrade Moura, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Seja bem-vindo, doutor Josélio. Marcos Elias Traade da Silva, diretor-geral, isso mesmo, Detran Paraná, e presidente da Associação Nacional da AND e do Conselheiro da Associação Brasileira de Zootecnistas. Está chegando? Doutor César Amin Pasqualin, deve ser parente do Espiridião Amin, presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Paraná, representante da Federação Nacional dos Médicos Veterinários. Doutor César, é parente do Espiridião ou não? Podia emprestar um pouco de cabelo para ele, né? Ou dele vai nascer, né? Ou dele vai nascer. Cristiano Barros Melo, mandou um representante. Cadê o representante do Cristiano? O Cristiano, senhor. Melo, meu parente então, seja bem-vindo. Não tem nada a ver de família não, mas seja bem, com o sobrenome desse, só vai ter 1 minuto a mais. Todos estão convidados com a gente a estar sentado aqui na mesa. Informo aos parlamentares que os expositores terão um prazo. Regimentalmente, combinar com vocês teriam 20 minutos.
Só que não sei, eu queria usar o bom senso, o bom senso, o equilíbrio pode nos ajudar a ser mais produtivo. Vamos dar uma enxugada no tempo, tem o tempo necessário, mas eu queria pedir a vocês vamos trabalhar com o tempo regimentalmente de 15, depois a gente vai ver o necessário, para que todo mundo possa fazer exposição, de forma que todos tenham um tempo hábil também, para que nós possamos cumprir a meta dos horários. Os parlamentares inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. Tendo os interpelados igual tempo para responder, faculdade a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo vedado ao orador interpelar quaisquer dos representantes. Dito isso, vamos iniciar os nossos trabalhos já nessa manhã, com a ligeireza que me é característica, que me deu o apelido de Papaléguas. Quero convidar aqui, passar a palavra então para iniciar suas posições, o Dr. Benedito Forte de Arruda, que é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo prazo de 10 minutos, e a gente pode estender se assim for necessário. A palavra, Dr. Benedito. Muito obrigado, senhor presidente. Nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui debatendo esse projeto de lei 1016. E, em nome do Conselho Federal de Medicina Veterinária, quero fazer as minhas exposições, sobretudo para os senhores deputados, para que eles possam entender e aprender. Eu queria pedir encarecidamente a todos presentes para que pudessem colaborar com silêncio. Eu sei que as amizades batem mais fortes, a saudade dos amigos que a gente se reencontram, mas a nossa atenção voltada exclusivamente para o expositor vai contribuir muito para o enriquecimento dos conteúdos e assim possam ter a tranquilidade e o espaço não é um espaço confortável a todos que estão presentes. Então eu pedi a atenção de vocês para que realmente pudéssemos nos concentrar na exposição e deixar os paralelos para outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Vou me ater a esse tempo que Vossa Excelência nos concede. E queremos já abordar com as nossas exposições aqui, que de acordo com o Ministério da Agricultura, a participação do agronegócio brasileiro representou 46,4% do total das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2015. No ano passado, esse percentual foi de 44%. Entre os principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro estão a China, a União Europeia, a Rússia, Estados Unidos e o Japão. O rebanho bovino brasileiro é de 215 milhões e 270 mil cabeças. A produção, 9 milhões e 200 mil toneladas equivalente carcaça. De 2001 a 2015, o crescimento de 22% no rebanho bovino e de 34,8% na produção de carne. O rebanho suíno brasileiro é na ordem de 36 milhões e 620 mil cabeças. Uma produção de 3 milhões e 480 mil toneladas equivalente a carcaça. De 2001 a 2015, o crescimento de 12,3% no rebanho de suínos e 27,5% na produção de carnes. Frango, 6 milhões e 350 mil. Produção, 13 milhões de toneladas e de 2001 a 2015, um crescimento de 83,1% no plantel e de 100% na produção. O PIB de 2014 no agronegócio foi de 1,178 trilhões, correspondente a 21,34% do PIB nacional. A exportação do agronegócio, 96,74 bilhões, do total de 225,10 bilhões de dólares. Em relação a 2013, quando se cresceu apenas 5,22%, o incremento de 1,6% é extremamente significativo, quando comparado à performance do Produto Interno Bruto Nacional, que em 2014 foi de apenas 0,1%. Com esse resultado modesto, o agronegócio garantiu que o déficit do saldo do Brasil não fosse maior do que 3,93 bilhões de dólares registrados. Sozinho, o agronegócio teve um superávit
de 80,13 bilhões de dólares. Primeiro produtor mundial de café, açúcar, suco de laranja. Segundo de carne bovina e soja em grão. Terceiro em carne de frango, farelo de soja e milho. Quarto em carne suína. A indústria de base pecuária, por sua vez, teve melhor desempenho com um crescimento de 3,87%, principalmente por causa da significativa valorização das carnes bovina e suína. Atualmente, 170 milhões de hectares de pastagem para a criação de gado. Desse total, aproximadamente 50 milhões de hectares estão degradados. E isso porque a produção de carne por hectare cresceu 100% nos últimos 25 anos. Ou seja, os pecuaristas estão reduzindo a área de pasto e aumentando a produção de carne. Por isso, sobram terra para pastagens. Nos últimos 20 anos, a carne de frango teve um aumento na produção de 445%, a suína de 223%. Em 2014, o volume de embarque foi de 1,56 milhões de toneladas, correspondente a 3,3% acima registrado em 2013. O bom desempenho se deu em função de manutenção do status sanitário do rebanho do país. Registro que o status sanitário se deve à atuação do médico veterinário. Não existe comércio internacional sem que tenha a presença do médico veterinário na exportação de carne com a sua assinatura para que esse produto possa ser comercializado. O trabalho conjunto do governo e empresas para reverter os embargos, a disponibilidade de oferta, a parceria com importantes mercados consumidores, o empenho do produtor brasileiro. Então, a projeção do faturamento com a carne bovina em 2015 é de 8 bilhões, o que representa um aumento de 9,8% ante a receita de 2014. Tudo isso num país que atravessa uma crise econômica fenomenal. Em relação ao volume, a projeção é de 1,7 milhão de toneladas exportadas, uma alta de 7,6%. A composição de profissionais da zootecnia e da medicina veterinária no país está aqui, representada nesse mapa. Temos hoje no Brasil 8.573 zootecnistas atuantes, distribuídos nas mais diferentes regiões do nosso país e, evidentemente, dos mais diferentes estados do nosso país. Sendo que o Rio Grande do Sul está com uma numeração aí alterada, na verdade é 1.002, não é 1.020, e São Paulo é o estado que tem maior número de zootecnistas, com 1.699 zootecnistas. Os cursos de zootecnia no Brasil somam 115 cursos de zootecnia, também distribuídos nos mais diferentes rincões do nosso país, sendo que Minas Gerais é o estado que detém o maior número de cursos de zootecnia, com 12 cursos de zootecnia, e não há o curso de zootecnia apenas no estado do Amapá. Os médicos veterinários atuantes no país são 104.393 médicos veterinários em atividade, sendo que o maior número de médicos veterinários se encontra em São Paulo, com 28.399 profissionais, e o menor está ali no estado do Amapá, com 127 veterinários. Que sim, o número de veterinários no Rio Grande do Sul é 10.020. Cursos de medicina veterinária no Brasil. 227 cursos de medicina veterinária no Brasil, sendo recordista também o estado de São Paulo, com 47 cursos. E ainda falta o estado do Amapá, que nós não temos o curso de medicina veterinária. Então, estas as nossas primeiras apresentações do que é
a situação da medicina veterinária e da zootecnia no país, não só em termos de profissionais, como formação de profissionais. Hoje, as instituições de ensino da zootecnia oferecem 6.400 vagas para os estudantes, enquanto a medicina veterinária oferece 17.500 vagas. Então, dentro desta composição é que nós obtivemos resultados fantásticos no que diz respeito ao agronegócio brasileiro. E, sem sombra de dúvida, a nossa participação é de fundamental importância para que o crescimento e a consolidação da economia brasileira possa se efetivar cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Benedito, pela exposição, pelos dados apresentados. Peço a sua autorização para que possam ser disponibilizadas as informações a todos que tiverem interesse. Registrar a presença aqui do deputado Luiz Carlos Reis, que está com a gente aqui, está assessorando a mesa agora, assumiu já a função ali, e também da nossa relatora, a deputada Alcione Barbalho. Bem-vindo a essa comissão, alegria estar com vocês aqui, e com certeza possamos realmente fazer proposição importante. Quero convidar imediatamente para fazer as suas exposições, que vai fazer ao lado a doutora Célia Regina Orlandelli Carreca, ela é presidente da Associação Brasileira de Zootecnista e professora doutora da Universidade da nossa querida USP. Dei a ela um prazo de 10 minutos, ela me pediu 11, vamos negociar com 12. A deputada Alcione, nossa relatora, que é do PMDB do Pará. Muito boa tarde, muito bom dia ainda, né? Já estou antecipando. Muito bom dia, senhoras e senhores. Agradeço à mesa, o convite feito e ao deputado Alberto Fraga pela proposição dessa audiência pública. E passamos direto, então, aos debates relativos ao PL 1016-2015, que é esse que nos traz a todos aqui hoje, né, com grande interesse. Para falar do PL 1016-2015, nós temos que fazer referência, inicialmente, uma rápida caracterização do que venha a ser esse objeto de trabalho nosso, de boa parte dos que estão aqui hoje presentes, que é a zootecnia. A zootecnia, ela está presente hoje em mais de 60 países do mundo, né? Portanto, não se trata de um devaneio tropical brasileiro, a criação de um curso de zootecnia. Ele surge já no bojo de outros cursos de zootecnia que já estavam presentes ao redor do mundo. Aqui na América do Sul, o Brasil foi o 4º país a implantar o seu curso de zootecnia. E, portanto, meus caros colegas, não se trata, como algumas pessoas gostam de caracterizar, né, por uma simples fragmentação profissional de outras profissões que já existiam, né? O curso de zootecnia, ele é muito mais antigo do que se pretende caracterizá-lo, minimizá-lo, como algumas falas que temos ouvido, né? Por favor. No Brasil, o curso de zootecnia, o primeiro curso, foi implantado em 1966. Portanto, estamos falando de uma profissão de nível superior que já tem praticamente 50 anos de existência. O ano que vem comemoramos os nossos 50 anos. Durante esses 50 anos, os cursos de zootecnia apresentaram uma evolução fantástica, né? Começamos na década de 70 com 3 cursos, que evoluem na década de 90, dobra o número de cursos, chegamos a 40 no início dos anos 2000. Na primeira década dos anos 2000, nós chegamos a 102 e agora, pelos dados do INEP, 107 cursos em funcionamento. Dos 115 citados pelo Dr. Benedito, temos 107 cursos que estão em efetivo funcionamento. Desses 107, 79% desses cursos são cursos em instituições públicas de ensino, né? Mostrando, então, a responsabilidade social na criação, na procura desses cursos, né? E esses cursos sendo instalados, então, por favor, o próximo, em todo o Brasil. Aqui nós temos um mapa representativo, as bolinhas vermelhas são as universidades federais, aqueles triângulos verdes, universidades estaduais, e, finalmente, as universidades particulares, que são 23, que se somam, né, que estão em funcionamento hoje no Brasil. Já temos notícia, o doutor Benedito bem falou, apenas o estado do Amapá, que não tem ainda curso de zootecnia, o estado do Acre já está com um curso implantado, que começou suas atividades muito recentemente.
Bom, essa profissão, a que todos nós estamos aqui hoje interessados em debater, é uma profissão, então, que tem 47 anos da sua regulamentação profissional. Portanto, também, né, vamos guardar esses números. O primeiro curso de zootecnia é de 1966. Em 1968, já tivemos a nossa regulamentação profissional. Portanto, quando a profissão de zootecnista foi regulamentada, nós não tínhamos nenhum zootecnista atuante ainda no Brasil, porque não tínhamos nenhuma turma formada. Naquele momento, quem fazia a zootecnia efetivamente, quem desempenhava os papéis que depois, mais tarde, vieram a ser substituídos pelos zootecnistas, eram os agrônomos e os veterinários. Foram os agrônomos e veterinários visionários, pessoas de muita habilidade de prever o que ia acontecer no futuro, que criaram um curso de zootecnia. Não foram os zootecnistas que criaram um curso de zootecnia, foram os agrônomos e os veterinários que já tinham a percepção da importância e do crescimento da fatia referente à produção animal dentro do agronegócio brasileiro, que se expressa depois nos próximos 50 anos, como bem disse o doutor Benedito, e nos mostrou muitos números que só atestam, né, esse crescimento. Por favor. É importante lembrar que a lei que regulamentou a profissão de zootecnista, portanto, ela é de 1968 e ela é contemporânea das leis que regulamentaram também as profissões de engenheiros agrônomos e de médicos veterinários. Vejam que a Lei 5.194 da agronomia de 66 e do veterinário de outubro de 68, portanto, alguns poucos meses antes da lei que regulamenta a profissão de zootecnista. Isso é importante entender, porque nós temos que ver por aqui que a lei que regulamenta a profissão do zootecnista é a 5.550. A lei do agrônomo, ele já tem a sua lei própria. A lei do veterinário já existe uma regulamentação profissional própria desses profissionais. Então, quem somos, né? Apesar do doutor Benedito citar um dado que são 8.600 zootecnistas atuantes, eu mudaria um pouco isso, dizendo que são 8.600 zootecnistas inscritos no Conselho Federal. Nós temos uma parte expressiva de zootecnistas atuantes que não estão inscritos em Conselho e que têm atuação na esfera federal, já que lhes é permitido, né, não ter a inscrição no Conselho, já que a sua lei, o seu ofício é regulado pelas leis da administração pública. Então, tem uma fatia importante de profissionais que estão atuando nas universidades, por exemplo, e que não têm as inscrições feitas no Conselho. Nós temos 35.000 egressos de cursos de zootecnia durante esse tempo, 17.500 estudantes, 6.600 vagas sendo oferecidas nesses últimos anos anualmente, distribuídos em 107 cursos que detêm uma carga horária em torno de 4.000 horas de trabalho, e são 4.000 horas desenvolvidas em 5 anos de formação profissional. Portanto, também temos a mesma duração dos cursos dos engenheiros agrônomos e dos médicos veterinários. São 5 anos para se graduar em zootecnia no Brasil. Bom, qual é a questão que leva, né, a proposta da deputada Júlia Marinho ao PL 1016/2015? A proposta é porque existe na Lei 5.550, de novo, ressalto que é a lei que dispõe sobre o exercício da profissão de zootecnista. Nós estamos falando de regulamentação profissional. É importante deixar isso claro, porque nós não estamos falando de atribuições que vão, de certa forma, cercear o exercício de outras profissões na área de zootecnia. É distinto você atuar e agir numa lei de regulamentação profissional para zootecnistas e tratar da ampla atividade na área de zootecnia. São coisas distintas. Essa lei trata do exercício da profissão de zootecnista. E, como tal, ela prevê, nas duas primeiras alíneas, na linha A, quem faz zootecnia, ou não é quem faz zootecnia, quem é o zootecnista que poderá receber esse título. Aquele profissional formado nas escolas de zootecnia, como em qualquer outra profissão regulamentada no Brasil,
Aqueles profissionais que tiveram seu diploma obtido no estrangeiro, mas tiveram o seu reconhecimento em instituições públicas brasileiras, também como qualquer outro profissional. E no caso específico dessa Lei 5.550, ao agrônomo e ao veterinário diplomado na forma da lei. Ora, senhores, é uma vamos dizer assim, uma exclusividade das leis de regulamentação profissional que tenhamos uma profissão regulamentada, que é a de zootecnista, com possibilidade de atuação de outros segmentos profissionais, 2 outros segmentos profissionais, que não fizeram os cursos de zootecnia, mas que se intitulam como zootecnistas também. Esse diploma 2 em 1, porque isso é um diploma 2 em 1, você cursar o seu curso original de agronomia e, ao final, receber de brinde o título de zootecnista, ou o veterinário, cursar o seu curso de veterinário e receber de brinde o título de zootecnista também, isso não é ilegal, mas é, no mínimo, imoral. No mínimo. Isso tinha razão de ser em 68, quando não tínhamos nenhum zootecnista formado no Brasil, quando a lei de regulamentação do zootecnista foi promulgada. Não tem mais sentido 50 anos depois, senhores. Não tem sentido. De novo, eu digo novamente isso. Não é ilegal, está previsto em lei. Mas é, no mínimo, imoral você forçar o recebimento de um título que não lhe é de competência porque você não fez aquele curso de graduação. Eu não estou falando de um curso de graduação ou de 2 ou 3 no Brasil, estou falando de 107 cursos que estão em funcionamento. Então, isso não é mais admissível, né? Se formos fazer a comparação das grades curriculares, eu acho que isso é muito importante a gente citar, o curso de zootecnia, ele nasceu dos profissionais de agronomia e de veterinária. Nós atuamos no mesmo segmento, nós atuamos no agronegócio, no setor agropecuário brasileiro. Como isso acontece, se formos fazer a comparação das grades dos cursos, nós vamos ver que nos conteúdos gerais, nós temos 45% de coincidência com os cursos de agronomia. E temos 36% de coincidência nos conteúdos curriculares com os cursos de veterinária. Isso pegando todas as áreas, desde a parte das disciplinas da área básica, dos conteúdos profissionalizantes gerais, específicos, enfim. Essa é a composição geral das matrizes curriculares. Porém, quando vamos nos ater àqueles conteúdos que são específicos de zootecnia, nós vamos ver que essa coincidência ela cai para 12%, tanto em um como no outro curso. 12% corresponde a aproximadamente 500 horas de disciplinas nessas áreas. Bom, 500 horas de disciplinas nessas áreas, o zootecnista, para sua formação, ele também tem cerca de 500 horas de disciplinas específicas da área de agronomia e específicas da área de veterinária. E nem por isso ele recebe titulação de agrônomo ou de veterinário, ele recebe a de zootecnista. E é a que nós queremos mesmo, a gente não está pedindo de maneira nenhuma titulação de agronomia ou de veterinária, nós queremos a nossa titulação, que ela seja nossa, dos estudantes que fizeram os seus cursos de zootecnia e que se formaram em zootecnia. Quando a gente trabalha com os conteúdos de zootecnia específicos dentro dos cursos de zootecnia, esses conteúdos correspondem a mais de 2.000 horas de estudos. Então, cabe a pergunta aqui, será que a gente pode titular plenamente como zootecnista, algum veterinário ou agrônomo, mesmo aqueles formados nas melhores instituições do país, onde estudam menos de 1/4 do tempo que o estudante de zootecnia faz, que os profissionais de zootecnia faz? Então, nos parece, né, que é muito óbvio que não, né, pessoal? Não há suficiência acadêmica para o credenciamento pleno dos profissionais de agronomia e de veterinária como zootecnistas. De novo, eu reforço, nós não estamos tratando aqui ainda de atribuição profissional que seja relativa à atuação na área de zootecnia. A zootecnia é maior do que o zootecnista. A zootecnia é uma área de conhecimento que extrapola o zootecnista enquanto atuação profissional. O que o PL deixa muito claro, e que é muito importante a gente frisar, é que nós estamos tratando da dupla titulação. É este o problema central do PL 1016. É a dupla titulação. É a imoralidade da dupla titulação.
Então, esse PL 1016/2015, ele tem a sua origem num outro PL que tramitou por 2 legislaturas nessa casa, inclusive aqui na Comissão de Agricultura, que é o PL 2824 de 2008, do deputado Zequinha Marinho. Esse PL, ele previa a retirada da linha C do artigo 2º, que é justamente aquela linha que concede, ao agrônomo e ao veterinário a possibilidade de receberem o título de zootecnista, e que aí veio aqui para a capa DR em 2009, houve um debate público. Com a compreensão para dar uma reduzida. Tudo bem, houve um debate, houve uma audiência pública aqui, foi para a relatoria do deputado Onyx, e depois ele foi arquivado no início desse ano por não ter prosperado, né? Dentro dessa casa, o deputado Onyx nunca entregou o seu parecer a respeito desse projeto de lei. Por que não prosperou? Principalmente porque, ao retirar a linha C, havia, no artigo 3º-A, no artigo 3º dessa lei, as atividades que são privativas dos profissionais zootecnistas. Então, os profissionais agrônomos e veterinários entendem que retirar simplesmente a linha C deixaria de possibilitar aos agrônomos e os veterinários que pudessem atuar nas áreas que são privativas dos zootecnistas. Por favor. Quando o projeto 1016/2015 ele foi proposto, ele representa um avanço muito importante dos zootecnistas no sentido de buscar um diálogo isento junto aos médicos veterinários e aos engenheiros agrônomos. Né? De que maneira, então? Mudando o paradigma. Sim, por favor, mudando o paradigma. Só, por favor, me dá apenas 2 minutos e eu encerro. Mudando o paradigma, qual é? Dividindo agora atribuições profissionais, que são amplas de todos os profissionais de zootecnia, agronomia e veterinária, e criando apenas 2 dispositivos, que são dispositivos mais específicos, privativos do zootecnista. Então, como não tenho mais tempo, eu encerro por aqui, mas... Depois, no final, eu concedo mais um tempo para justificar alguma coisa a complementar. Porque eu acho que entramos num aspecto importante. Obrigada. Tá, obrigado. E passo... E passo imediatamente ao doutor Emílio, representante da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, CONFAEB. Bom dia a todos, senhor deputado, senhores componentes da mesa, senhores da plenária. Eu sou engenheiro agrônomo da especialidade zootecnia desde o 2º ano da faculdade. E eu queria dizer algumas coisas. A agronomia, ela tem 2 pernas, uma é a parte vegetal e outra é a parte animal. A concepção dela, quando a gente corta uma perna dela, o agronomos não existe mais. A regulamentação da profissão agronômica aconteceu no decreto 23.196 de Getúlio Vargas, em 1933. A lei 5.194/66 é a área de CREA. É diferente, completamente diferente. E quem está falando é um cidadão que já foi, inclusive, presidente de CREA por 1 ano. E é presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos. Neste decreto, fica bem claro, inclusive a redação de 82 anos ainda é moderna. Cabe aos engenheiros agrônomos e aos médicos veterinários, e se houvesse zootecnistas de título naquela época, aos zootecnistas, o fomento da produção animal, que era o termo que se dizia na época, cunhado pelo Ministério. E tem detalhes ali que os senhores quiserem, o pendrive está aqui, a gente mostra o decreto. Nessa condição,
o Ministério da Agricultura, que fazia o registro dos engenheiros agrônomos e médicos veterinários, fomentou o trabalho da zootecnia no Brasil. Colocado dessa forma, a gente entra em outro mérito. Os engenheiros agrônomos brasileiros, com todo respeito, nunca quiseram ter a profissão de zootecnistas. Eles têm um título nobilíssimo chamado engenheiro agrônomo ou médico veterinário, e muitos, como foi dito aqui, são especialistas em zootecnia, como é o meu caso desde o 2º ano da faculdade. Eu continuo sendo profissional de campo, trabalho com avicultura industrial. O Dr. Walter me conhece da escola de veterinária, o orientador dele na escola de veterinária, o médico veterinário é Gladson Campos, foi o homem que me colocou numa banca de tese ao lado dele, aos 28 anos de idade, um simples engenheiro agrônomo zootecnista. O que a gente quer dizer é que o médico, ele não diz assim, eu sou oftalmologista, ele fala, eu sou médico da especialidade oftalmologia. Eu sou engenheiro agrônomo da especialidade zootecnia. Eu sou engenheiro agrônomo da especialidade economia rural. Eu sou engenheiro agrônomo fitopatologista. Não existe nenhum engenheiro agrônomo neste país. Eu sou profissional há 48 anos e profissional de campo. Nunca vi um profissional engenheiro agrônomo falar assim, a minha profissão é zootecnista. Até porque, com todo respeito, embora eu chame a zootecnia de engenharia zootécnica, como a própria doutora falou, a engenharia agronômica ela é muito mais ampla do que a zootecnia. Ela toma muitos outros aspectos que não são próprios da zootecnia. Embora existam zootecnistas que trabalhem com fisiologia de plantas forrageiras, com análise de solo, que façam recomendação de fórmula de adubos, que façam construção rural, e ninguém diz nada a respeito disso. E nunca ninguém diz que um zootecnista quer ter a profissão de engenheiro agrônomo. Colocado dessa forma, nós queríamos lamentar o equívoco de que não é mudando a lei do zootecnista que vai obrigar a mudança do decreto que rege a profissão do engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo não deseja tirar absolutamente a atribuição de nenhuma das profissões, mas, por favor, não tire a nossa. Não tire a nossa, deixe o mercado definir quem é quem ali. E agora, eu queria dar um simples exemplo para mostrar que, apesar das pressões do Ministério de Educação e Cultura sobre as faculdades de agronomia e de veterinária para reduzirem suas cargas de zootecnia por interesses outros, eu queria, como eu sou profissional de campo, eu gosto muito da parte prática. Esta é a revista mais importante do setor leiteiro. Este rapaz que é destaque chama-se Jean Vitor Ribeiro. É engenheiro agrônomo formado em 2012 na Uniaraxá, em Minas Gerais. E zootecnista, engenheiro agrônomo zootecnista. É produtor de leite em Araxá. Aos 24 anos de idade, está aqui, ó. É o maior e o melhor produtor de leite da região. Sabe por quê? Porque ele não é só criador. Ele trouxe a técnica de zootecnia que ele aprendeu na escola. Está aqui para todo mundo ver. E eu tenho a sorte de tê-lo como meu diretor na Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos. Este moço tem 24 anos de idade. Com tão pouca formação em zootecnia como é alegado,
ele tem um excelente controle de pasto, ele tem um excelente controle de melhoramento genético, ele tem fêmeas 3/4, 7/8, 15, 16, os senhores sabem tudo que eu estou falando. Ele trabalha com um controle excelente. Onde é que este rapaz aprendeu isto aos 24 anos de idade? Na Faculdade de Agronomia de Araxá. Falam que tem muito pouco conteúdo. O conteúdo está aqui. Ele já é diretor da cooperativa e ninguém vai para a capa da revista Balde Branco aos 24 anos de graça. Ninguém vai. O que eu quero dizer com isso, deputado, para encerrar minhas primeiras palavras, a profissão agronômica foi a primeira a ser registrada no Brasil como tal, sem qualquer falsa modéstia. Foi a primeira que possibilitou que os brasileiros, algum brasileiro, com todo respeito, fosse chamado de doutor. Foi o decreto 23.196 de Getúlio Vargas. Vamos deixar isso muito claro. Nós não queremos tirar a atribuição de ninguém. Não queremos que podem até retirar que aos engenheiros agrônomos diplomados na forma da lei é permitida a profissão de zootecnista. Engenheiro agrônomo nenhum deseja a profissão de zootecnista. Ele quer ser só engenheiro agrônomo, especialista em zootecnia ou em fitopatologia ou em economia. Eu espero ter sido claro e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Emílio. Imediatamente eu passo a palavra ao doutor Eliseu Augusto de Brito, da Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca do Brasil. Bom dia a todos. Senhor presidente da mesa, em nome de quem eu saúdo toda a mesa, nobres colegas que são da agronomia, da veterinária e da zootecnia. A profissão de engenheiro de pesca, como trata a PL, eu vou me deter bem em cima do assunto específico, sem muito propaganda, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que tudo iniciou entre 68 e 1970, assim como foi iniciado o curso de engenharia de pesca. E ambos foram tirados de dentro das faculdades de medicina, veterinária e agronomia que existiam naquela época. Ontem nós discutíamos que a visão generalista do engenheiro de pesca é uma visão muito voltada com a mesma visão generalista do agrônomo, da qual nós fazemos parte na Câmara, no sistema CONFEA-CREA. Na realidade, temos que se deter a um fato. O PL diz que foi uma necessidade de mercado, que havia uma lacuna para se criar a zootecnia. A engenharia de pesca também foi da mesma forma. Havia uma lacuna para se trabalhar o mundo do reino animal nas águas, ou seja, os animais aquáticos. O título de engenheiro de pesca surgiu simplesmente porque nós tínhamos algumas pessoas advindo que quem comandava essa história no Brasil era a Marinha e continua comandando também, para suprir uma deficiência. Mas eu, como estudante da segunda turma de Engenharia de Pesca do Brasil, lá em Pernambuco, já havia disciplinas naquela época como malacocultura, malacologia, ostreicultura, piscicultura marinha e continental, a parte da carcinicultura, tanto de água doce como marinha, e via tudo aquilo que dá embasamento para que se possa fazer isso, como as liminologias e as ictiologia. Na época do meu curso tinha uma deficiência, sim, de como se processar a ração. Hoje nós temos isso dentro da grade diferente, mas para um curso que está na sua segunda turma, há de se convir que não tinha razão assim que justificasse tudo isso, até porque rações para animais terrestres ainda passava por determinadas dificuldades de se ter uma ração apropriada para isso. Então, o PL busca retirar
atribuições de outras atividades. Isso fere o princípio legal que as empresas ficam obrigadas a contratar só um profissional. Da mesma maneira, coloca o seguinte, que para que a pessoa possa exercer uma atividade, ela tem que ter conhecimento. Para nós da engenharia de pesca, excelente essa colocação, porque até eu posso sair dizendo aqui que nós temos a competência para isso, porque enquanto analisando vários currículos, inclusive copiei, está ali no computador, o currículo da Exalc, que é uma escola referência, e os senhores sabem disso no Brasil, nós só temos uma disciplina de piscicultura geral, deputado, de 60 horas. E nós, das 4.600 a 5.000 horas do curso de Engenharia de Pesca, a gente vê pelo menos 4.000 horas só voltado para os animais aquáticos. No entanto, diz que precisa de ter conhecimento, mas no PL diz que vai entrar para que isso seja feito a colocação de atribuições para todos os zootecnistas, inclusive com privativa, dentro da área dos animais aquáticos. Em canto nenhum nós temos desentendimento com isso. Os animais aquáticos são animais que eu precisaria de formar um profissional desse, que levaria pelo menos 10 anos. Eu teria 5 anos de zootecnia, mais 5 anos para estudar as coisas de engenharia de pesca. Isso eu estou falando numa graduação. Não estou falando nas especializações, que aí se o senhor puxar para o ramo, eu tenho vários profissionais especialistas só em carcinicultura marinha. O mesmo sistema que existe hoje na agronomia. Eu tenho um especialista na disciplina generalista aquicultura, mas ali em Santa Catarina o senhor encontra uma gama enorme de engenheiros de pesca e de engenheiros de aquicultura especialista apenas em ostra. E isso dá uma imensidão de estudos muito grande. E não vamos aceitar de jeito nenhum que seja colocado coisas que são nossas, que estudamos para que isso seja feito privatização para outras pessoas. Isso nós achamos que o mercado tem que ser aberto, o dono da empresa tem que escolher aquele profissional que lhe convém. Fala-se muito, se o senhor tem uma ideia, só de camarão eu tenho 32 unidades de produção de pós-lava que são em sementes de camarão. Nenhuma ração é dada até que ele chegue ao ponto de sair da primeira fase para poder ser colocado. São coisas do fito e do zooplâncton que estão sendo trabalhadas e selecionadas dentro daquele próprio conteúdo líquido. E para isso é necessário que se tenha um conhecimento suficiente para que se trabalhe. Não é uma disciplina, seja optativa ou seja obrigatória, de piscicultura, que vai abranger toda essa gama de conhecimento, porque dentro da piscicultura eu tenho ainda a piscicultura marinha, a piscicultura continental. E dentro de cada coisa dessa eu tenho uma infinidade de animais. Se o senhor hoje me perguntar, só para finalizar, a cadeia produtiva da pesca no Brasil, a gente tem os animais mais próximos de estar fechado, que chama-se a cadeia da tilápia, a do tambaqui e a do pirarucu. Os demais ainda são carentes de estudo. E mesmo assim, nós encontramos, não temos nada contra veterinários, agrônomos, zootecnistas trabalhando nessa atividade. Achamos que o mercado é aberto e vale o conhecimento. Então, portanto, nós somos contra essa questão de restringir, seja qual for a atividade dentro das graduações brasileiras. Muito obrigado, doutor Eliseu. Registrar que passou por aqui o deputado Dirceu Esperafico e o deputado Vicentinho Júnior estiveram por aqui e vão retornar. Também quero registrar a presença do parlamentar estadual do PV do Paraná, doutor Rasca Rodrigues. Seja bem-vindo. Depois terá sua oportunidade. Imediatamente quero passar por 3 minutos para o doutor Irã Borges, presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia, professor da nossa UFMG. Bom dia, né, presidente. Evair, é um prazer estar aqui. A Sociedade Brasileira de Zootecnia, tal como já foi colocado aqui, como não haviam médicos zootecnistas no passado, em 1951 surge a Sociedade Brasileira de Zootecnia. Ela foi criada para que agrônomos
médicos veterinários, biólogos e quaisquer outros profissionais que atuassem na zootecnia tivessem aqui a possibilidade de ter a sua representação científica em 1951. 17 anos depois, a gente percebe que, da mesma forma, médicos veterinários, agrônomos, biólogos e outros que atuam ou atuavam na área de zootecnia criam a Lei 5.550 e institui a profissão de zootecnista. Isso posto, já repetindo o que havia sido dito pela professora Célia, a gente quer fazer um breve histórico com relação a essa questão da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Já tivemos em nossos quadros 4 mil associados, com todas as matizes de formação, desde que de nível superior e atuando diretamente na zootecnia. Hoje em dia, esse quadro ele é reduzido em razão de problemas que tivemos com a nossa revista, mas a gente percebe que dos últimos 5 anos para cá, 60% dos associados são, na maioria, zootecnistas, com especialização nas várias áreas da zootecnia, mas com formação oriunda da zootecnia. Tal reflexo também é tido nas nossas reuniões anuais, onde 50% a 60% dos presentes são estudantes de zootecnia e de 15% a 20% são zootecnistas formados. Então a gente percebe que há tanto na inscrição, no pagamento e no acompanhamento da nossa sociedade, como também nas nossas reuniões, a maciça presença dos zootecnistas. Então, de certa forma, tudo isso está sendo posto aqui, a gente percebe o seguinte: aptos legalmente para exercer a zootecnia? Sim. Mas no fórum que mais representa a zootecnia, que seria a Sociedade Brasileira de Zootecnia, como cientistas, como pesquisadores. E as nossas reuniões, que seriam a parte técnica, a parte de reciclagem, a gente percebe que quem está correndo atrás desse conhecimento, quem está buscando isso, seriam os zootecnistas e aqueles discentes de zootecnia. Muito bem. Então, de certa forma, isso mostra para a gente essa questão que vocês estão dizendo do mercado. Não há diretrizes curriculares aí levando a isso. E é interessante a gente ver, a gente sabia que isso ia acontecer. Porque no passado, como a zootecnia, e foi criada por médicos veterinários e agrônomos, claro que na matriz curricular desses, no passado, já foi dito aqui, havia uma grande carga de zootecnia. E é claro que isso vai sair. Vai sair por quê? Porque tem um custo, então, normalmente esvazia-se as outras áreas. Isso é normal, né? Então, o que a gente diz? Não estaríamos aqui hoje, se os legisladores, à época, na linha C, que foi mostrada aqui da Lei 5.550, tivesse colocado após, né, a questão de que ao agrônomo, ao médico veterinário, diplomados na forma da lei, ponto e vírgula, pelos próximos 20, 30, 40 ou 50 anos. Porque se tivesse feito isso, não estaríamos aqui hoje. Porque isso teria sido automaticamente, né, aceito e não teríamos essa discussão toda. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: efetivamente, essa condição que foi dita aqui, aí eu vou falar agora não como presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia, mas como professor militando na escola de veterinária, onde já ouvi várias vezes alunos não querendo fazer as disciplinas na área de zootecnia, aquelas optativas. Por quê? Porque eles entram especificamente buscando, visando a área clínica. Nesse caso, nós temos 60% a 70% de alunos, normalmente do sexo feminino, que querem, mais especificamente, a clínica de pequenos animais, especificamente cães e gatos. Né? Então, esse é um aspecto importante que deve ser visto. No Paraná, quando professor na agronomia, também vi vários alunos falar: por que eu tenho que estudar fisiologia, anatomia animal, já que eu vou trabalhar com soja, vou trabalhar com milho, vou trabalhar com trigo. Então há essa dicotomia mesmo. Claro que no passado havia essa carga horária muito interessante para poder cobrir a zootecnia e fazia jus a isso. Hoje em dia a gente acredita que não mais, né? Não se trata aqui de tirar direito de ninguém. Trata-se aqui exclusivamente de dar direito àquele que tem direito, né? Especificamente pela formação, especificamente por quê? Porque desde que a profissão foi regulamentada, quando se vai fazer zootecnia, sabe-se o que vai ter, né? E vi colegas dizendo aqui, jamais vi agrônomo, jamais vi médico veterinário dizer que é zootecnista. Ao contrário, eu como professor tenho orientado agrônomos e médicos veterinários que dizem: eu sou zootecnista, porque eu exerço a zootecnia. Se amanhã para depois criar-se o conselho de zootecnia, eu vou me filiar ao conselho de zootecnia, porque ele se julga zootecnista porque atua como a gente entende que deveria ser assim mesmo, né? Então, isso posto, o que a gente tem que colocar é o seguinte: vamos resgatar essa condição que os legisladores anteriormente quiseram. Volto a insistir, apenas na linha C não temporizaram, não colocaram o tempo para que nessa transição fosse feita a dedicação
exclusiva do médico, do zootecnista na atividade de zootecnia. A gente percebe que o médico veterinário e o agrônomo ali entraram por uma questão de cenário, uma questão de que naquela época isso era necessário. Então a gente entende que, diferente dos dados apresentados aqui, porque foi apresentado aqui que temos 147 mil médicos veterinários. Quantos desses atuam diretamente na zootecnia? Era uma coisa que a gente teria que ver também. Ok? Muito obrigado. Obrigado, doutor Irã. Imediatamente, passa a palavra ao doutor Júlio Otávio Jardins Barcelo, que é do representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que vai fazer a sua apresentação. 5, 3 ou 1? Bom dia a todos, senhor presidente. Esta é o terceiro embate que nós trabalhamos. Está na pasta lá do computador antigo desde 2008. E esse embate, ele vai continuar. Porque nós estamos discutindo premissas fundamentais, a partir de conceitos, às vezes, equivocados. Já foi discutido, a professora Célia já falou sobre como começou. Pode passar. Por favor. Só que o novo PL 1016 não contempla exclusivamente a retirada da linha C. Ele traz embutido, por favor, vai passando. Ele traz embutido atividades privativas. Por favor. Vai. Aí, só volta um pouquinho. E eu aproveitei a apresentação da professora Célia, que é a mesma de 2008, está lá no site da Câmara, 2009. E ela diz o seguinte, que nós temos em comum 45% da área. 40% da área entre agrônomos, zootecnistas, veterinários zootecnistas. E está partindo da premissa que aquilo que é comum capacita todas as profissões na sua formação. Ou seja, nós estamos dizendo que quem fez bioquímica, por exemplo, pode ser médico, engenheiro, veterinário, zootecnista, agrônomo ou biólogo. Falta a ligação entre os conhecimentos. E a ligação entre os conhecimentos não se dá por meio de uma matriz curricular isolada, que é como vem sendo tratado na proposta de alteração do PL 1016. Lá está muito claro, as atividades de cria, ainda que a relatora tenha mudado o voto, as atividades dos rebanhos de cria são privativas do zootecnista. Ok. Estão escritos. É o que está escrito no PL. Mas é o que está escrito no PL e o relator mudou. E todas as atividades, fábricas de rações, por exemplo, como alguém pode fazer uma formulação sem conhecimento implícito do animal, dos aspectos fisiológicos, dos aspectos bioquímicos? Então, nesse caso, o zootecnista tem a formação. O veterinário, o agrônomo não o tem. Esta discussão, ela é totalmente inócua, porque o mundo hoje não caminha mais por uma barreira de conhecimento. Ele é aberto. Qualquer um que não seja de nenhuma das profissões vai na internet e vai reunir conhecimento suficiente, não para exercer seu ponto de vista legal, mas para tomar decisões sob o ponto de vista técnico-científico. O mundo ele é aberto. Mas enquanto nós estamos num país liberal com a legislação, nós somos abrigados por ela. Por favor. Bem, eu te passei os dados aí. Vejam, a grande confusão está na palavra, entre duas palavras: zootecnia e produção animal. Se produção animal é totalmente diferente de zootecnia, nós podemos desenvolver um outro tipo de diálogo para o futuro. Mas se produção animal é um campo de atuação de 3 profissões, o diálogo pode existir.
No entanto, a proposta de lei nos abstrai, como agrônomos e veterinários, a produção animal. E está muito claro lá, a produção animal precisa desses pilares, que as 3 profissões têm. Por favor. Vai tocando. Só que o projeto de lei quer fazer aquilo ali, ó. Bem-estar animal é competência do zootecnista. A questão da ambiência é competência do zootecnista. Genética é competência do zootecnista. Inclusive, me surpreende, porque a maioria das empresas de avaliação genética no Brasil vão ter que ser fechadas, porque estão em exercício ilegal. Estão, porque os responsáveis técnicos não são zootecnistas. Mas é o mundo real, não adianta, professor Cássio, o senhor fazer assim. Não adianta. Sacudir a cabeça é o direito que, como pêndulo, também tem, até chegar ao equilíbrio. O manejo, zootecnista. Reprodução, veterinária, e vejam bem, está escrito lá, as atividades de biotécnicas da reprodução, que são interferências no animal, também. Então, só deixamos a área verde, saúde animal, já que nós queremos ser doutores, como falou o meu colega Irã, médicos. Nós não podemos fazer casuística porque um aluno diz que quer estudar clínica, de que o mundo é assim. Isto é casuística. A expressão de um aluno, eu poderia dizer, em todos os meus 100 orientados que tive até hoje, mais de 70% foram zootecnistas. Muito bem formados. A opção é do indivíduo. A opção de... Agora, a legislação, como está sendo proposta, no bojo da sua alteração, vai ao encontro disto aqui. Esta é a realidade. Próximo. Já estou terminando, presidente. Próximo. Então, para nós, como falou o presidente aqui, sempre foi um segmento. Hoje nós temos na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual eu sou professor há 30 anos, dentro de um departamento de zootecnia, ou seja, eu não sou de escola de zootecnia, sou dentro de um departamento de engenheiros agrônomos, nunca tivemos nenhuma dificuldade de convivência. E isto que está sendo proposto está gerando dentro dos nossos ambientes de trabalho uma discórdia enorme. Acusações, nós estamos percebendo professores da área de zootecnia que entram nas aulas para fazer campanha por um PL dentro da sala de aula. Os alunos de zootecnia, de um programa de pós-graduação, começam a nos olhar de forma diferente. Como se nós tivéssemos um rótulo das responsabilidades por algumas incompetências que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Não é isso que nós estamos tratando. Então, essa discórdia, isso só tem alguém, só tem uma pessoa, só tem uma entidade que perde. É o país. É o país. A produção animal lá dos anos 50 é a mesma de hoje. Ela só inovou em tecnologia, mas não lá em 50 ou em 1930, vamos produzir alimentos, existia. Hoje nós temos palavras modernas, chamamos de agronegócio. Mas lá na época era a produção de alimentos, sim. O Brasil não era o atraso. Sempre tentou produzir alimentos para a sua sociedade. E aquelas profissões que estavam na conjuntura do momento passaram a atuar. O Brasil modernizou, modernizamos as profissões. Mas não podemos modernizar só uma grade curricular dizendo que isto confere competência. A competência é o mundo, a competência é o convívio, é a transversalidade do conhecimento, isso é muito claro. Ou nós vamos ter que barrar nos próximos anos determinadas profissões para realizarem seu mestrado, doutorado. Por exemplo, na ciência animal, na instituição do professor Irã, não vai ser permitido mais entrar zootecnista para fazer mestrado. Professor. O senhor fez lá. Na veterinária, na agronomia, zootecnista sempre foi um segmento. Por opção. O sujeito que quer ser médico, vai ser médico. Se ele não consegue entrar no vestibular de medicina, ele faz veterinária. Se ele não consegue entrar no vestibular de veterinária, ele faz outra coisa. Adiante. Agora, o grande dilema, o drama, se chama comércio internacional de alimentos. Para poder encerrar, professor. Que senhores... Para poder encerrar. Eu preciso de 1 minuto. Então, 1 minuto para encerrar. Este é o grande dilema. Acordos comerciais, saúde animal não se faz em produção. Assim como produção não se faz em saúde. Isso é muito claro. Não se segmenta. E todas as regulamentações da Organização Internacional de Epizootias, e tem vários fiscais federais aqui dentro, sabem do que eu estou falando. Este é o drama. Por favor, o último. Então, nenhum país no mundo
reconhece como serviço de natureza sanitária segmentado da produção animal para formar um acordo comercial do Brasil. Nós estamos brigando, não é pela iniciativa privada hoje, pelo que eu estou vendo. Nós estamos brigando pelas pífias oportunidades que teremos nos concursos públicos no futuro. Não é isso. Este mercado, ele quer bons profissionais. Não importa qual é o rótulo que ele tenha. Mas este mercado exige hoje, como signatário de tratados internacionais, o médico veterinário. Sem este profissional, não tem acordo sanitário. E para a comunidade internacional, o que vale é este profissional dizendo: a produção é saudável, a produção é ambientalmente correta, a produção respeita as características do bem-estar animal. Muito obrigado. Registro a presença do nobre deputado Celso Maldaner, está aqui presente com a gente, está de pé aqui, deputado Valdir Colato. Imediatamente passo a palavra ao doutor Walter Mota Ferreira, professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, e convido o deputado Reiser para assumir a presença dos trabalhos. Bom dia, excelentíssimos senhores deputados. Nossos agradecimentos pela oportunidade de participação nessa audiência pública. Nosso pronunciamento nessa audiência pública se dará irrestritamente em procurar defender de forma responsável alguns preceitos complementares em defesa da aprovação do PL 1016. Preponderante afirmar inicialmente que a Associação Brasileira de Zootecnistas, legítima representante dos interesses dos zootecnistas brasileiros, em diferentes oportunidades, ao longo dos anos recentes, tem se manifestado primordialmente as lideranças acessíveis das profissões concorrentes, na tentativa de se estabelecer uma agenda para discutir interesses conflitivos. Com o efeito esperado, se produziu uma pauta propositiva para avançar no diálogo altivo e consciente. Nada disso prosperou e a profissão de zootecnista continua sofrendo dificuldades de interlocução para resolver o crítico descontentamento com os ataques de desprestígio e exclusões oportunistas que repercutem implacavelmente em seu exercício profissional previsto em lei. O PL 1016, em sua essência, remete a um documento que teve o cuidado de não ferir consolidados direitos constitucionais e os previstos na legislação ordinária, bem como respeitar e reconhecer que existem campos de atuação profissionais comuns a algumas profissões, que são de difícil ou desnecessária caracterização de competência exclusiva, devendo sim ser considerados de domínio amplo, contando com os serviços de qualidade que os profissionais devem cumprir com suas expertises. Não obstante, é completamente indevida a previsão em lei da possibilidade de concessão de 2 títulos de graduação a quem fez jus incapacitar-se em apenas um. O processo de obtenção de um novo título é matéria que deveria ser entendida apenas na legislação própria como emanada no contexto da LDB. O que impele esta categoria em solicitar a extinção da linha C da Lei 5.550 de 68, que dispõe sobre o exercício da profissão de zootecnista no Brasil, é o desejo legítimo pelo reconhecimento, autonomia e independência profissional no que tange continuar contribuindo dignamente para a sociedade brasileira e com o homem do campo, beneficiários diretos dessa ação. Não somos os únicos a realizar os feitos e progressos na produção animal. Não há confundimento sobre essa questão, doutor Barcelos. Sabemos disso, ao mesmo tempo em que refutamos todo discurso de exclusivismo, reserva de mercado ou de detenção de privilégios profissionais descabidos. Não somos nós, os zootecnistas, que estamos clamando por privacidade do exercício profissional. A zootecnia não é uma especialidade da agronomia ou da veterinária mais, como concorrem futilmente com a expressão. Detém complexidade formativa e se desenvolve a partir de sua definição de raiz, e que se refere à ciência aplicada que promove tecnologias e conhecimentos na adaptação econômica dos animais ao meio ambiente e deste aos animais. Como assim foi concebida e consolidada historicamente há mais de 172 anos. A zootecnia se edificou com o avanço dos conhecimentos da fisiologia, genética, bioquímica e matemática aplicada a modelos biológicos, que se deu fortemente desde o início do século XX. A zootecnia, assim, é autêntica, por sua amplitude contemporânea, não cabe como especialidade de nenhuma outra área que possui complexidades e definições próprias.
Outra questão recorrente, a rejeição do PL, que normalmente se atemoriza, é que o número de zootecnistas seria insuficiente para fazer frente às alterações previstas. Revela-se como inconsistente argumento que tem como resposta uma breve racionalização dos fatos. Não se restringe a nenhuma das profissões concorrentes a quaisquer de seus campos de atuação previstos em suas leis de regulamentação de origem. Logo, não há nenhum impacto no efetivo que atua ou continuará atuando em produção animal. O que sim está sendo definido por inclusão de papel precípio de zootecnistas é somente a vinculação da responsabilidade técnica nos empreendimentos formais, conforme definidos no PL. Essa proposição é pautada na formação acadêmica e na missão precípua desse grupamento profissional, que é preparado para essa missão. Enfim, dizer que os zootecnistas buscam avançar em áreas para além do seu domínio ou privar os demais profissionais de suas atribuições estabelecidas em lei é mais um argumento vazio e absurdo. Vez por outra, se insere também na discussão que os cursos de pós-graduação, lato e estrito sensu, corrigiriam deficiências formativas e comporiam com a competência profissional. Esse é mais um argumento sem sentido, na medida em que a pós-graduação tem como objetivo a formação de massa crítica de pesquisadores e docentes, com exceção de alguns poucos modelos de mestrado profissional ou de cursos de especialização. É a conclusão da graduação que define o profissional e seu arcabouço de atuação em suas competências, e não a pós-graduação. É injusta a reprise desse argumento como forma de desqualificar e diminuir a dimensão própria da zootecnia, como se pudesse ser resolvida com algumas horas de complementação em graduação ou em pós-graduação. Vale a título de encaminhamento às conclusões desse depoimento que aqui realizo, que é igualmente criticar o PL 1016, alegando que o mesmo traria impactos à saúde pública e à própria atividade econômica, é fútil e sem a substância diante do que já se expôs e do que verdadeiramente se propõe no respectivo projeto de lei, que aparenta não ter sido devidamente estudado por nossos interlocutores. Nada do que se inclui no PL 1016, de forma a clarear ainda mais a atividade profissional do zootecnista, se encontra além do que já reza a Lei 5.550. E que instituiu e regulamentou a profissão no Brasil. Com isso, defendem igualmente os zootecnistas o que se prevê na Constituição da República, da mesma forma como já ouvimos em outras ocasiões, onde se impõe em seu artigo 5º, inciso 13, declarando ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas às qualificações profissionais estabelecidas em lei. Não discordamos, adotamos e seguimos fielmente a Constituição. Assim se coloca clara nossa principal demanda de não mais tolerar a possibilidade da dupla titulação profissional. Gera imensa injustiça e constrangimento esse dispositivo, que deveria ter caráter transitório em sua origem. Por fim, estamos dispostos em dialogar para definitivamente vencer os entraves que os interlocutores entendam existir no PL 1016. Porém, encorajamos que sejam efetivamente estudadas e debatidas em alto nível as questões diretas ligadas ao PL em questão, e não retóricas declarações desvinculadas da objetividade que a situação requer. É o que tinha a depor. Muito obrigado, deputado. Depois da manifestação do professor Walter, passo a palavra ao senhor José Geraldo de Vasconcelos,